Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter vocês aqui comigo sempre, desejo a todos um ótimo início de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Platoon, filme de 1986, dirigido e escrito por Oliver Stone. É um filme inclusive que venceu 4 Oscars na academia, incluindo melhor filme e melhor direção. Na época, esse filme era apenas um sonho para o diretor Oliver Stone, porque ele via que seria muito difícil lançar mais um filme com essa temática de guerra do Vietnã, porque a maioria das produtoras consideravam que essa temática já estava saturada no cinema. E aí, com isso, quem se deu bem ao aceitar a distribuição desse filme foi a Orion Pictures, porque o filme acabou tendo um sucesso de bilheteria e, do contrário do que as produtoras, pensavam na época, as distribuidoras achavam que esse projeto não daria certo, achavam que esse projeto seria um fracasso de bilheteria, porque seria um projeto que ia gerar apenas controvérsia. Bom, eles se deram mal porque o resultado foi totalmente o oposto, tá? Assim, hoje a gente vê que Platoon se configura como um dos melhores filmes com essa temática de guerra do Vietnã, um dos melhores filmes de guerra já feitos, tá? Lembrando que era um projeto que tinha tudo para dar errado, só que aí, como eu falei, a Orion Pictures acabou aceitando distribuir o filme e a Handale Corporation, acabou então financiando 6 milhões de dólares, que era o valor que o Oliver Stone queria para poder então realizar esse projeto. E como sempre, eu vou abrir espaço aqui para nossa tradicional história de bastidores e nossa contextualização sobre o projeto, que é o seguinte: o diretor, o Oliver Stone, ele foi combatente no Vietnã, então ele serviu na Guerra do Vietnã entre 1967 e 1968, e ele quis lançar esse filme com base nas experiências que ele teve. E aí o que acontece? Ninguém levou a sério, inicialmente o projeto, porque ele ainda não tinha um nome muito forte na indústria. E aí ele, após voltar para os Estados Unidos, e começar a ingressar numa faculdade, de cinema, o que acontece? Bom, com uma certa experiência acumulada na faculdade de cinema, ele queria realizar um trabalho. Ele realizou um curta-metragem que foi o Last Year in Vietnam, primeiro trabalho da carreira do Oliver Stone, e ele quis expandir isso para um filme, para um longa-metragem. E aí foi daí, desde então, que as produtoras, alguns estúdios, e produtores também, foi a partir daí que eles começaram a levar essa história a sério quando viram o potencial do Oliver Stone. Tradicionalmente, no cinema, se você for pegar produções do gênero guerra, você vai ver que é sempre um padrão, uma tendência eles mostrarem aquele conceito do soldado-herói, aquele heroísmo, que acaba se tornando repetitivo em algumas produções que são lançadas tanto para televisão quanto para cinema, produções também da década de 60, como Boina Verde, E aí você percebe que Platão acaba subvertendo isso. No seu filme, o Oliver Stone traz uma visão totalmente diferente, que aqui ninguém é herói e a guerra deixa marcas profundas. A guerra pode fazer com que certas pessoas percam a sua bússola moral, e comecem a experienciar, e presenciar situações horripilantes, E aí ele quer sempre trazer essa noção que o soldado ele não é perfeito, tá? Não há espaço para esse heroísmo robótico, E aqui o Oliver Stone ele humaniza o soldado, mas de uma forma totalmente diferente do que os longas, do gênero guerra faziam até então. Só que no seu desenvolvimento, na pré-produção do filme, ocorreram vários problemas. Para simular o horror e a exaustão da guerra, para tentar entregar um resultado autêntico, ele submeteu todo o elenco, a um acampamento de treinamento exaustivo, antes das gravações do filme, Inclusive havia um período conturbado, nas Filipinas na época, que a produção do filme quase foi cancelada, uma agitação política, eles, tipo assim, o governo, das Filipinas quis proibir então com que eles gravassem o filme, e aí teve que ter um acordo, do produtor do filme,
com as autoridades do país para que pudessem então realizar e finalizar as gravações, a rodagem do filme, e aí tiveram que, claro, comunicar à distribuidora que o filme ia demorar um tempo, né? Mas com todos esses problemas, o Oliver Stone, com 6 milhões de dólares de orçamento, né, conseguiu então realizar a rodagem do filme e até que entregou um resultado autêntico. Baseado na experiência pessoal de Oliver Stone, o roteiro mostra os horrores do conflito através dos olhos de Chris Taylor, interpretado por Charlie Sheen, um jovem recruta estadunidense que se alista voluntariamente para o combate. Na guerra, o jovem entrava em contato com os sargentos Bob Barnes, interpretado por Tom Berenger, e Elias, interpretado por Willem Dafoe. Bom, talvez seja importante eu explicar isso, mas para a simples compreensão desse filme, é importante que você tenha em mente que o foco do filme tá pro batalhão, pro pelotão e não para os inimigos, não para os Vietcongos, tá? Você não tem uma estrutura de desenvolvimento em torno dos antagonistas, né? Você não tem esse arco de antagonismo desenvolvido, tá? O que faz com que não crie vilões estereotipados. Acho que esse é o ponto positivo do filme. O jovem Taylor, inicialmente, você percebe que ele começa o filme com uma visão de mundo, né? Porém, ele passa por um rito de passagem bem doloroso, onde a guerra é mostrada como um inferno que destrói a juventude e corrompe a moral. E aí você percebe que no final ele sai com uma estrutura de caráter totalmente diferente, tá? Após os horrores experienciados na guerra. Então ele vê que a estrutura de comando não é justamente, né, como ele imaginava que fosse, tá? É um filme que ele foca nos horrores brutais, né, nos crimes de guerra, nas tensões internas entre os próprios soldados norte-americanos. E aí você percebe que esse realismo que é abordado faz com que esse filme seja visceral, cru e sujo, né? E isso é ressaltado também pela brilhante fotografia, tá? Você tem aquela moralidade cinzenta. Por exemplo, até 1986, Hollywood fazia dois tipos de filme, né, de guerra do Vietnã, né? Primeiro, você tem como exemplo, por exemplo, um Boina Verde ou Apocalipse Now, né? O primeiro aborda heroísmo, né? O segundo, uma loucura poética. Em Platão, você tem uma terceira opção que é aqui ninguém é herói. Então, o filme tenta ressaltar essas questões, que a guerra pode te corromper, a guerra pode te destruir, né, mesmo você sendo bom, né, e aí você tem uma perda de moralidade, o soldado vai perdendo a bússola moral quando se depara diante de certas situações, então você tem esse conflito moral, você tem as ações antagônicas entre o personagem do Barnes e do Elias também. Então é interessante também como o Platão cria essa tensão natural no espectador, e isso também graças ao ótimo, excelente trabalho de edição, né, de montagem da Claire Simpson, simplesmente uma das melhores montagens da década de 80. Ela dá um show e você tem toda aquela tensão já desde o início, e isso acaba então ditando o rumo do filme. Bom, e como eu falei, foi um filme que venceu 4 prêmios, 4 Oscars da Academia: melhor filme, melhor direção para o Oliver Stone, melhor montagem para Claire Simpson e melhor som. É um filme que se destacou, né, por receber, né, indicações em outras categorias também, incluindo melhor ator coadjuvante, com o Tom Berenger e o William Dafoe, e o melhor roteiro original e melhor fotografia também. Como eu falei, um dos melhores filmes, né, de guerra do Vietnã, um dos melhores filmes de guerra já feitos, filme com um ótimo trabalho de trilha sonora, fotografia espetacular, tá? Bom, eu fecho Platoon com a nota 9. É um filme memorável para mim, um dos meus filmes favoritos, e eu recomendo para quem tiver o interesse. Vou fechando a minha análise por aqui, tá? Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.